estudante do 8º ano, seja bem-vindo a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Júlio Cruz e na aula de hoje nós vamos falar de sistemas de equações do primeiro grau. Para a aula de hoje, você vai precisar de um caderno ou uma folha para anotação, lápis e borracha e, se você tiver uma reguinha aí, já deixa do lado, porque ela vai auxiliar bastante na hora que a gente tiver que fazer as construções. Construção de plano cartesiano, construção de reta, enfim. Objetivos da nossa aula hoje: conhecer a representação geométrica da equação do primeiro grau no plano cartesiano. Nós tivemos uma aula sobre plano cartesiano aí, algumas aulas atrás, né? E hoje nós iremos retomar aí este conteúdo. Conhecer a solução geométrica para sistemas de equações do primeiro grau e encontrar a solução geométrica para sistemas de equações do primeiro grau utilizando o GeoGebra. Mais uma vez, o GeoGebra aparecendo aí nas nossas aulas, né? Como eu disse lá no início do ano, né? É um aplicativo, é um sistema e um programa super importante, uma ferramenta super legal, né? Que nos auxilia aí nas aulas. Na aula anterior nós vimos o quê? Vimos a equação do primeiro grau com duas incógnitas e vimos dois processos resolutivos, né? O método da substituição. O que era o método da substituição? Aquele método que consiste em você isolar uma das incógnitas em uma das equações e depois que você encontrar o valor, aí você substitui aquele valor na outra equação, né? No lugar da incógnita. E também vimos o método da adição, que consiste em você somar as duas equações com o intuito de eliminar uma incógnita, né? Então, você eliminava lá, somava as duas, eliminava uma incógnita, ficava só com uma incógnita e uma equação. Beleza, resolvia, depois que encontrava o valor da incógnita, voltava lá na outra equação, em qualquer uma das equações do sistema, e substituindo aquele valor lá, encontrava a outra incógnita. Bom, na aula de hoje nós vamos ver um outro método de resolução aí desses sistemas, né? Um método geométrico, e que utiliza o plano cartesiano. Então, vamos lá. Representação geométrica da equação. Você sabia que é possível representar a equação do primeiro grau como um desenho? Como assim, professor, um desenho? Olha só, vamos ver esse exemplo aqui, ó. Veja como fica para a equação x mais y igual a 3. Bom, primeira coisa, nós vamos precisar fazer uma tabela, uma tabelinha. Uma tabelinha onde nós vamos encontrar aqui o par ordenado, que você já sabe que são aqueles pontos que pertencem lá ao plano cartesiano, né? Então eu vou atribuir valores quaisquer aqui para x, tá? Qualquer valor que você quiser. Eu vou atribuir valores baixos aqui para ele, né? Menos 1, 0, 1, porque esses valores agora eu vou substituir aqui na equação. Então, no lugar do x, eu vou colocar o menos 1. Aqui, ó. Então vai ficar menos 1 mais y igual a 3. De fato, aqui, ó, menos 1 mais y igual a 3. E aí, tira o menos 1 do lado esquerdo, tira menos 1 do lado direito, né? Aliás, tira não. Soma 1 aqui, né? Para sumir este menos 1 daqui. Então eu vou fazer mais 1. Mais 1. Quando eu fizer mais 1 com menos 1 vai sumir, vai ficar 0. Como eu fiz aqui mais 1 do lado esquerdo, vou ter que fazer a mesma coisa do lado direito. Então vai ficar 3 mais 1. Tá aqui, 3 mais 1. E 3 mais 1 é 4. Então quando o x for menos 1, o y vai ser 4. Este é o nosso par ordenado. O primeiro par ordenado ali. Quando x for 0, substituindo 0 no lugar do x, vai ficar 0 mais y igual a 3. Aqui, ó, 0 mais y igual a 3. O 0 já sumiu, ó. Y igual a 3, está aqui, né? Y mais 0 igual a 3, dá na mesma. Bem, então, o nosso par ordenado agora é 0 e 3. Está aqui, 0 e 3, mais um ponto. Vamos lá para o terceiro. 1 no lugar do x. Vai ficar 1 mais y igual a 3. Olha lá. 1 mais y igual a 3. Agora sim, tira esse 1 daqui, né? Faz menos 1 para ficar 0 e faz menos 1 aqui do lado direito também. Tá? 3 menos 1. Y igual a 3 menos 1 e 3 menos 1 dá 2. Esse nosso par ordenado é o par 1 e 2. 1 para o x, 2 para o y. Professor, quantos pontos aí eu preciso? Tem que fazer sempre 3? Às vezes tem que fazer mais? Na verdade, você só precisa fazer 2. Basta 2 pontos para você encontrar o desenho que a gente está falando aqui, né? Que desenho que é esse? Dá uma olhada aqui, ó. Vamos marcar os pontos no plano cartesiano. Então, os pontos que a gente encontrou antes. O primeiro ponto foi o menos 1 e 4. Menos 1 está aqui, ó. Menos 1 para o eixo x, 4 para o eixo y. Ali o ponto. Agora, o ponto 0 e 3. 0 para o x, então não vai nem para a direita nem para a esquerda, vai ficar em cima do eixo y mesmo. E 3 para o y está aqui.
ponto 1 e 2. 1 para o x, 2 para o y. Está aqui. Opa, isso aqui vai dar uma reta, né? Unindo os pontos ali, nós teremos uma reta. Então, a reta é a representação geométrica da equação do primeiro grau, com duas incógnitas, né? Nós temos aqui essa equação com duas incógnitas, x mais y igual a 3, e esta reta representa esta equação. Tá aí. Beleza? Agora é a sua vez. Represente no plano cartesiano a equação 2x menos y igual a 5. Mesma coisa que você acabou de ver aqui. Se você tiver aí uma folhinha com papel quadriculado, milimetrado, fica mais fácil ainda. Para essa hora que você vai utilizar aquela régua aí. Eu vou dar um tempinho um pouco maior agora para você fazer a construção e tentar resolver. Daqui a pouco a gente volta para corrigir. Voltamos. E aí, conseguiu representar a reta no plano cartesiano? Vamos ver como é que fica aqui. Primeiro, a gente vai ter que montar a nossa tabelinha ali, né? Claro que você não precisa fazer uma tabela assim, organizada, basta fazer uma coluna X, outra ali as contas, né? As operações que você vai realizar na hora de substituir aqui o valor do X lá na equação, e depois um outro aqui para você colocar os pontos. O objetivo é você encontrar os pontos, né? Perceba que aqui eu já coloquei dois apenas. Dois valores. E coloquei dois valores baixos, né? 0 e 1, que fica fácil da gente fazer as operações matemáticas ali. Então, eu vou colocar o 0 no lugar do x aqui, vai ficar 2 vezes 0. Cuidado, na hora de substituir o 0 no lugar do x, não vai ficar 20. Tá? O 2 está multiplicando o x, é 2 vezes x. Então, vai ficar 2 vezes o 0, quando o 0 entrar no lugar do x. Tá, ok? Vai ficar assim, ó, 2 vezes 0... menos o y, que já está ali, só repetir, igual a 5. Bom, 2 vezes 0 é 0, né? Sumiu ali o 0, sumiu o 2, vai ficar então menos y igual a 5, está aqui, ó. Menos y igual a 5, para o y ficar positivo, basta eu multiplicar dos dois lados da equação por menos 1. Multiplica aqui por menos 1 vezes menos y dá y. E menos 1 vezes 5 dá menos 5. Pronto, encontrei o y, quer dizer que o meu primeiro par ordenado aqui vai ser o 0 e o menos 5. Agora o segundo aqui. Substituindo 1 no lugar do x, vai ficar 2 vezes 1 menos y. Está aqui. 2 vezes 1 menos y igual a 5.
2 vezes 1 é 2, só que eu vou ter que tirar esse 2 daqui e deixar o y sozinho, né? Tira o 2 daqui, faz menos 2, e aí faz menos 2 do lado direito também, vai ficar 5 menos 2 do lado direito, e o menos y do lado esquerdo. Agora, 5 menos 2 dá 3, só que como eu vou ter que multiplicar dos dois lados por menos 1 para deixar o menos y positivo, multiplicando aqui por menos 1 vezes menos y, y. 3 vezes menos 1, menos 3. Então, y igual a menos 3, quer dizer que o nosso par ordenado é o 1 e o menos 3. Agora, vamos colocar isso aqui no gráfico, né? Vamos marcar lá no plano cartesiano. Represente no plano cartesiano a equação 2x menos y igual a 5. Tá aí os pontos, 0 e menos 5, 1 e menos 3. Construindo o gráfico aqui. Foi rápido, hein, professor, para construir esse gráfico. Agora, marcar aqui o ponto 0 e menos 5. 0 para o x, menos 5 para o y. Tá aqui, ó. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Agora, ponto 1 para o x, está aqui, e menos 3 para o y. Está aqui. Beleza, ó, vai dar uma reta crescente, e esta reta representa a equação 2x menos y igual a 5. Tranquilo? Então, agora, vamos ver a nossa solução, né, que eu tinha falado antes lá, a solução de um sistema de equações através de uma representação geométrica. Como que a gente vai fazer isso? Eu peguei aqui aquele problema que a gente viu na aula anterior sobre o estacionamento, carros e motos, né? Para quem perdeu a aula anterior, eu vou ler novamente. Em um estacionamento, então, há carros e motos, totalizando 14 veículos e 48 rodas. Quantos carros e quantas motos há nesse estacionamento? A primeira equação que nós vamos montar para resolver aqui o sistema é número de carros mais o número de motos, né? C mais M, igual a 14. E a segunda equação vai ser o número de carros multiplicado por 4 rodas, né? Porque cada carro tem 4 rodas, o número de motos multiplicado por 2, porque cada moto tem 2 rodas. Então, 4C mais 2M igual a 48 rodas. Beleza? Isso a gente já tinha visto na aula anterior. Agora, nós não vamos resolver isso aqui nem pelo método da substituição e nem pelo método da adição. O que a gente vai fazer aqui? Vou denominar aqui, né, que a equação de cima é a equação 1 e a de baixo aqui é a equação 2. Agora, eu vou pegar a equação 1 e vou fazer uma tabelinha para ela. Igual eu fiz anteriormente, lá eu vou construir essa reta no plano cartesiano. Então, vou atribuir valores aqui, ó. Vou pegar o 0, né, que o 0 é um valor baixo, fácil de fazer as continhas e tal. Então, 0 mais m vai ficar 14. Ó, é fácil, m igual a 14. Só que esse valor aqui, o 0 e 14, na hora que você for fazer o plano cartesiano, vai ficar ruim. Quer dizer, nem tanto, mas já é um número grande, um número alto, né? Vai ter que fazer 14 números ali no eixo y, né? Vai ficar alto na folha, no caso. Então, para a gente não trabalhar com números assim tão distantes, né? O 0 e o 14, o que eu vou fazer aqui? Vou colocar um valor um pouco mais alto. Vou colocar um 7 aqui, ó. Um valor intermediário entre o 0 e o 14. 7. Então, vou colocar o 7 no lugar do C. Vai ficar 7 mais M igual a 14. Olha só. Tira o 7 do lado esquerdo, tira o 7 do lado direito, vai ficar 14 menos 7. Vai dar 7, né? Então, o M vai ser 7, né? Que valor que vai aqui, que somado com 7 dá 14. Só pode ser o 7. Então, o primeiro ponto, ó, dois números iguais. Tanto para o x e y, no caso aqui o x seria o número de carros e o y o número de motos, 7 e 7. Agora, vamos atribuir aqui um valor aqui, 8. Lembrando que você pode colocar qualquer valor que você quiser aqui. Positivo, negativo, fração, o que você quiser. Mas qualquer número você pode pôr aqui, tá bom? Pegar o 8, colocar no lugar ali do C. Vai ficar 8 mais M igual a 14. Tira 8 do lado esquerdo, tira 8 do lado direito, vai ficar 14 menos 8, que dá 6. Então, M igual a 6. O segundo ponto aqui é 8 e 6. Agora, eu vou buscar lá aquela equação 2 do nosso sistema. Essa aqui, ó, o 4C, né? O número de carros multiplicado por 4 mais o número de motos multiplicado por 2 igual a 48 rodas. Vou colocar aqui no C, de novo, né? Númerozinho 0. 0. Aí vai ficar 4 vezes 0, 0. 2M igual a 48. M vai dar 24. Piorou. Lá no início, 14 eu achei ruim, 24 é horrível. Não vai ser bom fazer um gráfico, vai ficar muito grande aqui. O nosso plano cartesiano vai ficar enorme, a folha vai ser pequena para construir ele. Então,
Tira esses valores daqui e vamos colocar outro valor aqui, ó. Pega um valor intermediário aí, 8. Né? Pega 8, vou fazer que nem em cima ali. 8 no lugar do C aqui. Lembrando que não vai ficar 48, né? É 4 vezes C, então é 4 vezes 8. 4 vezes 8 dá 32. Então eu tenho que tirar 32 daqui e tenho que tirar 32 do lado direito. 48 menos 32 dá 16. Opa! Dividindo por 2 aqui e por 2 do lado direito, do lado esquerdo e do lado direito, vai ficar M, né? Porque 2 dividido por 2 dá 1M, e 16 dividido por 2 vai ficar 8. M vai ficar igual a 8. Olha que beleza! Assim como a nossa equação lá de cima, né? Um ponto com os dois ali, tanto o número de carros quanto o número de motos ali seriam iguais. 8 e 8. O ponto é 8 e 8. C, 8 e M, 8. Agora vamos para o segundo ponto. Vou pegar o 9. Vai ficar 4 vezes 9, substituindo 9 no lugar do C. 4 vezes 9 dá 36. Então, tirando 36 do lado esquerdo, fica só o 2M. Aí, tirando 36 do lado direito, 48 menos 36 dá 12. Agora, dividindo, né, novamente por 2 dos dois lados, de ambos os membros da equação, 2M dividido por 2 dá 1M, e 12 dividido por 2 vai ficar 6. Então, M igual a 6. O nosso segundo ponto é o 9 e 6. Aí os pontos. Agora, é só nós construirmos o plano cartesiano e colocarmos lá os pontos e as retas. Olha só que fácil, um pouco demorado, mas não é um processo difícil. Equação 1, a equação 2 e os pontos aqui. Agora, o nosso plano cartesiano ali, vou colocar o ponto 7 e 7. Então, é 7 para o x, 7 para o y. Neste caso, perceba que o x aqui ó, é C, é o número de carros. E o y é M, o número de motos. Então, eu tenho 7 e 7 no nosso primeiro ponto. O segundo ponto, 8 e 6. 8 aqui para o eixo horizontal, 6 para o eixo vertical. Para a equação 2 agora. Aliás, vamos juntar aqui primeiro, né? Vamos fazer a reta ali. Tem a primeira reta já, que é a reta da equação 1. Agora, vamos para o ponto 8 e 8 aqui. Ponto 8 e 8 está 8 aqui no horizontal, 8 no vertical. Belezinha. Agora, 9 e 6. Está lá. Ponto 9 aqui para o eixo horizontal, que seria x, né? E para o y aqui. 9 e 6. Beleza, 6 no y, né? E agora, bom, fazendo a reta, olha lá o que aconteceu. As duas retas se encontraram ali, se cruzaram, né, em um ponto ali. Qual o ponto? Qual o ponto? No ponto 10 e 4. Era exatamente aquela resposta que nós tínhamos encontrado na aula anterior, né? Quando resolvemos lá pelo outro método. O número de carros era 10 e o número de motos era 4. Olha só que beleza. Esse método, nós também conseguimos encontrar a solução do sistema, mas é um método mais geométrico. Tranquilo? Então agora é com você. A soma das idades de João e Fernando é 13 anos, enquanto que a diferença entre essas idades é de 3 anos. Sendo João o mais velho, descubra a idade de cada um deles. Na aula anterior, nós já vimos como montar um sistema com duas equações que resolvem um problema como este daqui. Na hora que você montar, vai ficar fácil de resolver pelo método da adição, né, que nós vimos na aula anterior, ou pelo método da substituição. Mas eu gostaria que você resolvesse, montasse o plano cartesiano e tentasse resolver desta maneira como nós fizemos, construindo a tabelinha e depois marcando os pontos e a reta no plano cartesiano. Você vai perceber que no encontro das duas retas, ali está a solução deste problema aqui. Vou dar um tempo para você fazer isso e daqui a pouco a gente volta para corrigir.
corrigir aqui, vamos ver como ficou. Olha só, primeiro eu vou colocar aqui a equação da soma das idades do João e do Fernando, né? Então, somando a idade do João, representado aqui pela letra J, com a idade do Fernando, representado pela letra F, nós obtemos 13, né? Dá 13 anos. Agora, a diferença entre as idades, na matemática, a diferença é menos, né? Como o João é o mais velho, ele disse, então o João, vai ficar na frente aqui, o J menos F, a idade do João menos a idade do Fernando, igual a 3 anos. Pronto, já temos duas equações. Perceba aqui aquilo que eu disse antes, né? Fazendo pelo método da adição, você descobre rapidamente aqui que o J é igual a 8, né? Mas vamos exercitar aqui. O que importa, na verdade, é exercitarmos para aprendermos o método novo. E aí, quando aparecer uma coisa mais difícil, você consegue resolver por esse método. Aliás, daqui a pouco você vai ver que esse método ele parece longo, mas se você tiver a ferramenta correta, ele é o mais rápido de todos. Mais rápido que o método da adição, inclusive neste caso. Talvez nesse não, mas na maioria dos casos. Vamos ver aqui pelo gráfico, vamos ver pelo plano cartesiano. Vamos denominar aqui, então, a equação de cima, a equação 1, e a equação de baixo, a equação 2. E agora, a equação 1, que é o J mais F igual a 13, e aqui a equação 2, J menos F igual a 3, vamos fazer uma tabela para cada um deles, né? Já denominei aqui valores. Coloquei valores intermediários entre 0 e 13. Ó. Perceba, não coloquei 0 porque senão ia ficar 13, né? Aquilo que eu disse antes. O plano cartesiano ia ficar muito grande. Então, substituindo 6 no lugar do J, vai ser 6 mais F igual a 13. Tá aqui, 6 mais F igual a 13. Tira esse 6 do lado esquerdo, tira 6 do lado direito também. Então, vai ficar do lado direito 13 menos 6, que dá 7. Então, quer dizer que F igual a 7, nosso primeiro ponto é 6 e 7. Agora, substituindo 7 aqui no lugar do J, né, vai ficar 7 mais F igual a 13. Tira esse 7 do lado esquerdo, tira 7 do lado direito também, 13 menos 7. E 13 menos 7 vai ficar 6. Então, esse ponto aqui é o inverso do outro, né? 7 e 6. Agora, para a equação 2. J menos F igual a 3. Vou pegar aqui um 3, por exemplo, né, e um 4. 3 no lugar do J, aliás, 3 no lugar do J vai ficar 3 menos F igual a 3. Está aqui, 3 menos F igual a 3. Para tirar o 3 daqui, tira 3 do lado esquerdo, tira 3 do lado direito. Então, 3 menos 3 aqui, 0, né? Vai ficar menos F. E aqui, 3 menos 3, 0 também. Vai ficar menos F igual a 0. Está lá. Como F tem que ficar positivo, basta multiplicar por menos 1 de ambos os lados da equação, né? Menos 1 vezes menos F fica F. E menos 1 vezes 0 continua 0. Então, o primeiro ponto vai ser 3 e 0. E o segundo ponto aqui, vou utilizar o 4 no lugar do J. 4 no lugar do J fica 4 menos F igual a 3. Está aqui 4 menos F igual a 3. Tira 4 do lado esquerdo, fica só menos F. Está aqui. Tira 4 do lado direito, vai ficar 3 menos 4. Está aqui. 3 menos 4 dá menos 1. Então, vai ficar menos F igual a menos 1. Como eu não posso ter deixar a incógnita aqui negativa, multiplica dos dois lados por menos 1. Vai ficar menos 1 vezes menos F, dá F. E menos 1 vezes menos 1 fica mais 1. Então, o segundo ponto é o 4 e o 1. Maravilha, agora é só construir o plano cartesiano e colocar os pontos lá. Ufa, demora se fizer na mão, né? Vamos lá, então. Colocando no plano cartesiano, os pontos 6 e 7, tá aqui, e 7 e 6, né? O 6 e 7 primeiro. 6 para o x e 7 para o y. Ó, neste caso, perceba que no eixo x, no eixo horizontal, eu coloquei o j, que é o João, né? Está representando aqui o João. E aqui no eixo y, no eixo vertical, coloquei o f de Fernando. Esse eixo está representando ali o Fernando. Então, o segundo ponto é o 7 e 6. 7 aqui para o x, 6 para o y, beleza, tá ali, 7 e 6. Vamos juntar ali os dois pontos, unindo eles eu tenho aquela reta ali que está representando a primeira equação. Agora, vamos para os outros dois pontos, o 3 e o 0. 3 é no eixo x, hein? Cuidado. Aqui, ó, 0 para o y, ele não vai nem para cima nem para baixo, vai ser em cima do eixo x esse ponto. 3 e 0. Agora o ponto 4 e 1. 4 para o x, 1 para o y, está ali. Unindo os dois, nós temos esta outra reta. E na interseção das duas retas, nós temos aqui o ponto 8 e 5. Quer dizer que o João tem 8 anos e o Fernando tem 5 anos. Somando as duas idades, 8 mais 5 dá 13. E a diferença entre as duas idades, 8 menos 5, 3. Então, realmente está aí as duas idades. Tranquilo? Bom,
Então agora nós vamos fazer a construção do gráfico com o GeoGebra. Opa, agora vai ficar interessante. Eu trouxe aqui, para nós construirmos, aquele probleminha que é o do estacionamento, né? Você já percebeu aqui a equação 1, a equação 2, carros e motos. Vamos ver no GeoGebra como é que vai ficar isso. Então eu vou selecionar aqui a calculadora gráfica do GeoGebra e já vou lá em engrenagens. Ó. Seleciona malha, coloca malha principal, porque daí você fica só com os valores principais ali na malha, não os milimetrados. Agora eu vou aqui em álgebra, vai clicar na janela de álgebra e na entrada você vai digitar a primeira equação. X mais Y igual a 14, né? O número de carros mais o número de motos igual a 14 veículos. Aqui eu não vou usar as letras que eu usei lá, C mais M. Digitou a equação, basta apertar um Enter. Olha só que beleza. Está lá a nossa reta. Não precisa fazer tabelinha, não precisa construir plano cartesiano, você pode dar um zoom, você pode tirar o zoom, mexer no plano como você quiser. Agora, vamos construir a outra reta. Vem aqui na janela de álgebra, coloca lá 4x, né? Mais 2y, então 4 vezes o número de carros, mais 2 vezes o número de motos, igual a 48 rodas. Dá um Enter, está lá a segunda equação. Olha que legal. Só de clicar em cima já apareceu ali o ponto de intersecção. Perceba, ó, clica em cima, aparece a interseção. Mas você pode marcar esse ponto, né? Vem aqui nas ferramentas, clica em interseção de dois objetos, clica em cima de uma reta, clica em cima da outra, está lá o ponto A. Aonde que está o ponto A? Olha só, 10 e 4, né? 10 carros e 4 motos. Perceba que o ponto está aqui, ó. Clica na janela de álgebra, ele aparece ali, ó. Quando você vai na janela de álgebra, aparece o ponto interseção ali. Beleza. Então, com o GeoGebra é muito mais fácil da gente encontrar a solução do sistema, né? Se este processo não era difícil, mas era trabalhoso ao fazer na mão, com o recurso digital, ou seja, aquilo que eu disse antes, com a ferramenta certa, ele torna-se um processo super rápido. Então agora é a sua vez. Ó, praticando isso daqui, praticando com o GeoGebra. É claro que se você não tiver o GeoGebra aí para construir, para resolver esses dois sistemas, né, eu sugiro que você faça no gráfico, mesmo faça com a mão, vai demorar um pouquinho, mas você vai praticar, você vai treinar, certo? Você vai aprender e vai ser mais difícil de você esquecer depois se você realmente fizer, se você realmente praticar. Mas o objetivo é praticar com o GeoGebra agora. Até porque, olha só, tem um negocinho aqui que deixou um pouco mais, né, tenebrosa assim esse sistema aqui, ó. Tem uma fração aqui, x mais y sobre 2 igual a 4. Vixe. Fração, professor? Mas tenta fazer com o GeoGebra para você ver que vai ser tranquilo, tá bom? Eu vou dar um tempo para você fazer isso daqui, daqui a pouco a gente volta para corrigir.
aqui. Olha só, você vai ver como com o GeoGebra é realmente mais rápido. Bom, vamos resolver aqui com o GeoGebra, né? Primeiro sistema, letra A. Clica na calculadora gráfica, na engrenagem, ó, tá vendo? A malha está milimetrada, aí a gente seleciona a malha principal para tirar tudo aquele milimetrado, deixa só a principal. Na janela de álgebra, vou inserir ali a minha equação, 2x mais y igual a 8. Essa é a primeira que apareceu ali. Olha só, a reta aqui, ó, já está ali, bonitinha. Agora, eu vou pintar aqui, ó. Cliquei em cima da reta, cliquei no baldinho e escolhi a cor azul. Agora, eu vou colocar a segunda equação. Equação x mais y dividido por 2, ó, só colocar a barrinha. Agora, na hora de colocar o igual, cuidado, ó, perceba se ele não está no lugar errado, tá? Clica do lado e aí sim escreve ali o igual a 4. Dá um Enter, está lá a nossa segunda equação, a nossa segunda reta, né? Opa, mas espera aí. Vem aqui em 3 pontinhos e muda a cor, ó. Se colocar vermelho, ó. Perceba que as duas ficaram uma sobre a outra. As duas retas ficaram sobrepostas, ó. Eu vou selecionar aqui a vermelhinha, vai ficar só azul, ó. Tira daqui o azul, fica só a vermelha, ó. Aqui você pode selecionar o que você quer que apareça. Percebeu que as duas ficaram exatamente uma em cima da outra? Ou seja, são retas coincidentes. Todos os infinitos pontos de uma estão coincidindo com todos os infinitos pontos da outra reta, né? Nesse caso, as duas retas são a mesma equação, né? Nós temos duas equações e são equações aqui que aparentemente são diferentes, porém, quando você coloca no plano cartesiano, percebe que dá no mesmo ponto. Bom, quando nós temos um único ponto, como nós vimos antes, e um único ponto em comum, significa que naquele ponto que as duas retas têm em comum, aquele ponto ele verifica tanto a equação 1 quanto a equação 2. Substituindo o x e y daquele ponto, nós validamos aqui, verificamos que a primeira equação é verdadeira e a segunda também. Neste caso, todos os pontos, tanto de uma reta quanto da outra, verificam as duas equações. Então, neste caso, nós não temos um único ponto, mas infinitos pontos. Então, nós temos infinitas soluções aqui. Então, a nossa solução vai ser uma solução indeterminada. Esse sistema, nós dizemos que é um sistema possível, existe uma solução para ele, porém não existe só uma. Existem infinitas neste caso. Então, é um sistema possível indeterminado. Não há como nós determinarmos uma única solução, um único ponto. Agora, vamos ver a letra B. Vamos fazer a mesma coisa, né? Vamos lá para o GeoGebra, que é bem mais rápido. Clica na calculadora gráfica, na engrenagem, na malha aqui, no tipo de malha, escolha a malha principal e vamos inserir aqui a nossa primeira equação. A primeira equação é 2x mais y igual a menos 4. Tá ali, já vou mudar a cor, né? Seleciona ali a reta e clica no balde e clica aqui no azul. Você pode escolher a cor que você quiser. Agora, vou colocar a segunda equação. 4x mais 2y igual a 6. Olha lá, já apareceu a reta. Vou clicar na reta lá, clica no baldinho. Vou colocar essa aqui em vermelho. Observe que, neste caso, as duas retas são paralelas. Olha só, elas não são coincidentes, mas são paralelas. Ou seja, não há ponto em comum. Eu vou clicar aqui na ferramentas, ó, interseção de dois objetos. Não apareceu nada lá. Mas aí eu vou aqui na janela de álgebra. Na janela de álgebra, olha o que aparece na interseção. Um ponto de interrogação. Se aparecer um ponto de interrogação onde deveria aparecer um ponto de interseção, significa que o aplicativo, o GeoGebra, ele não encontrou esse ponto de intersecção. Não encontrou porque as duas retas são paralelas. Então, não há um ponto em comum nas duas retas. Não há nenhum ponto que verifica as duas equações. Ou seja, neste caso, o nosso sistema é impossível. Não há nenhum ponto em comum para as duas retas ali. Tudo bem? Então agora eu tenho um desafio para você. Olha esse desafio que legal. Carlos e sua irmã, Andréia, levaram seu cachorro Balu ao veterinário. Lá, encontraram uma balança com defeito, que só indicava corretamente valores superiores a 60 quilos. Assim, eles se pesaram 2 a 2 e obtiveram os seguintes valores. Carlos e Balu juntos, 87 quilos. Carlos e Andréia juntos, 123 quilos. E Andréia e Balu juntos, 66 quilos. Quantos quilogramas tem cada um?
Eu vou dar um tempinho para você pensar nesse desafio aí, daqui a pouco a gente volta para corrigir. E aí, conseguiu fazer? Vamos dar uma olhada aqui, ó. O problema é que a gente tem 3 incógnitas, né? Nós temos uma incógnita, que é o peso, a massa ali do Carlos. Outro, que eu vou chamar de peso aqui, porque a gente já está acostumado a falar em peso, né? Vamos na balança, se pesar e tal. Então, eu vou falar, quando a gente vai lá na balança, sobe na balança, a gente verifica a massa, né? Eu já falei disso em outras aulas. Nós verificamos a massa corporal. Então, você está medindo a massa. Mas, comumente, aqui nós chamamos de peso. Então, vou chamar aqui, entre aspas, aí, vou pedir essa liberdade aí para falar aqui, peso. Então, o peso do Carlos e do Balu ali juntos, 87 quilos. O peso do Carlos e da Andréia, 123. E do André e do Balu, 66 quilos. Ou seja, nós temos 3 pesos diferentes. Nós temos 3 incógnitas desconhecidas. E a gente só aprendeu a fazer com 2. Mas vamos montar aqui uma equação. Somando o peso do Carlos e Balu, o Carlos com a letra C e o Balu com a letra B, C mais B igual a 87. Somando o Carlos e a Andréia, C mais A igual a 23. E Andréia e Balu, A mais B igual a 66. Perceba que eu tenho 3 equações. Então é possível resolver. Porque se eu tenho 3 incógnitas, eu preciso de 3 equações. Mas eu tenho. Então, beleza. Como que a gente vai fazer isso? Olha só. Tenho 2 letras aqui iguais, mesmo valor na frente, né? Vou pegar só essas 2 equações aqui. C mais B igual a 87 e C mais A igual a 123. Vou multiplicar aqui qualquer uma delas por menos 1 para eu eliminar aqui, para eu deixar uma incógnita, o C, negativa, porque o meu objetivo vai ser somar as 2 equações e eliminar uma das incógnitas. Vou aplicar aqui o método da adição que nós vimos na aula anterior. Multiplicando aqui por menos 1, então vai ficar menos C, menos B e menos 87, né? Multiplica a equação inteira por menos 1 para não alterar o valor dela. Agora eu vou somar as duas, ó. Eu eliminei o C, menos C mais C dá 0. Aí vai ficar A menos B e 123 menos 87, que dá 36. Olha que interessante. Olha a terceira equação. Eu vou puxar essa equação para lá. Ó. Olha que legal. Que método que você acha que eu vou aplicar aqui? Método da adição, né? Vou somar as 2 equações, vai ficar 2A menos B mais B dá 0, sumiu.
E 36 mais 66 dá 102. Agora, dividindo do lado esquerdo por 2, fica A, né? E dividindo do lado direito por 2, 51 quilos é o peso da Andréia. E para descobrir o peso do Balu? Bom, se a Andréia pesa 51 quilos, né? Se ela tem 51 quilos de massa corporal, 66 menos 51 vai dar 15 quilos, então é a massa ali do Balu. E do Carlos vai ser 72. Por quê? Porque 123 menos 51 dá 72. Ou então, o Carlos junto com o Balu aqui, ó, 87 menos 15 também dá 72 quilos. Tranquilo? Então, o que vimos hoje? Hoje vimos a representação geométrica da equação do primeiro grau no plano cartesiano. Vimos que essa representação é uma reta, não é mesmo? Aliás, sempre que você tiver uma equação do primeiro grau, será uma reta. Agora, vimos também a solução geométrica para sistemas de equações de primeiro grau, né? Basta colocar as duas equações no plano cartesiano, ou melhor, as duas retas, e aí nós teremos no encontro, caso elas se encontrem, né, as duas retas, caso elas se cruzem na intersecção das duas retas, teremos a solução do sistema. E vimos também como encontrar a solução geométrica para sistemas de equações do primeiro grau utilizando o GeoGebra. Então, para finalizar a aula, eu vou deixar aqui um pensamento para você. Brincar é condição fundamental para ser sério. Olha só, quem falou isso foi o Arquimedes. Arquimedes foi um matemático grego que viveu alguns séculos antes de Cristo, aquele mesmo que descobriu como medir o volume de um corpo ou de um objeto, né, e saiu gritando pela rua, Eureka, porque tinha descoberto uma coisa que na época foi fabulosa. Eu espero que você tenha gostado da aula de hoje e até a nossa próxima aula.